Graça e paz, irmãos e irmãs, nessa manhã maravilhosa que Deus nos tem dado. Domingo, dia das mães. E antes de mais nada, eu quero parabenizar todas as mães da igreja e todas as mães que estão nos ouvindo e nos assistindo nesta manhã maravilhosa de domingo. Mais um dia que Deus nos dá. E esse dia é um dia de celebração, não é? Aqueles que ainda têm a sua mamãe, é o dia de almoçar juntos, de dar um abraço. Abraço não pode, não é? Nós estamos na Covid. Mas visitar, ligar, conversar e dizer para ela o tanto que você a ama. Que esse dia seja abençoado e maravilhoso para todas as famílias. Eu quero, antes de mais nada, fazer uma oração ao Senhor. Logo depois eu vou fazer a leitura da Palavra de Deus e nós vamos louvar a Deus com o Inário Novo Cântico, o hino número 397, que é uma homenagem para o Dia das Mães. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa oportunidade ímpar de estar na Tua casa, diante da Tua presença, Senhor. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és santo. Tudo que Tu fazes, Senhor, é bom e reto e justo. A Tua palavra é verdadeira. Em Ti, ó Deus, não há engano e nem sombra de variação. A Tua palavra é eterna, a Tua presença é constante e o Teu domínio sobre todas as coisas, todos os dias, desde a eternidade à consumação dos séculos, Tu sempre serás o nosso Deus. Agora, Senhor, eu te peço que fale aos corações das pessoas que estão assistindo, ó Deus, através dos meios de comunicação. Deus, fala aos seus corações através da Tua palavra, porque a Tua palavra tem poder e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito. Faça, Senhor, com que minhas palavras sejam palavras Tuas. Faça, Senhor, com que o Teu Espírito fale, ó Deus, aos corações. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer a leitura da palavra do Senhor para nós meditarmos nesta manhã no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, e eu quero ler do versículo 1 até o último, versículo 28, 28º. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 28º. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para o irritar. Portanto, o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote,
assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz alguma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que venho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e ao cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fique até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém. Grande o bem, que não há tem quem pode alguém chamar de mãe, pois ela me cuidou da vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus feliz me fez andar. É grande o bem, que não há tem quem pode
pode alguém chamar de mãe. Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe enquanto aqui viver. É grande o bem que na alma tem quem pode alguém chamar de mãe. É grato aqui sentir de mãe o puro amor. Por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem que na alma tem quem pode alguém chamar de mãe. Prezados irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor que foi lida. E nesse domingo, Dia das Mães, nada melhor do que falar de Ana, uma mãe que sonhava em ter um filho. E como nós lemos na palavra do Senhor, Deus ouviu a sua oração e ela concebeu. Eu quero falar então nesta manhã para aqueles, para aquelas que têm sonhos na sua vida. Sonhos que talvez em alguns momentos ficaram longe. A tribulação, os problemas, as dificuldades, os casos fortuitos, tira a visão do futuro, a esperança e apaga muitas vezes os nossos sonhos. Então eu quero falar sobre o tema: não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus sonhos. Nós vamos contextualizar esta oração que foi feita por Ana, dizendo que nesse período, é o período dos juízes. Ana está vivendo no período dos juízes de Israel. Moisés havia tirado o povo do Egito. Josué havia conduzido esse povo à terra prometida. Mas os 10 mandamentos não foram suficientes, as leis não foram suficientes para que o povo andasse na presença do Senhor, de tal maneira que eles se corromperam. Foram 330 anos, aonde a nação de Israel, que vivia perto de Deus, na época de Moisés e Josué, se afasta e começa a fazer tudo o que lhe vinha na mente. De tal maneira que o último versículo de Juízes vai dizer que naquela época não havia um rei, e cada um fazia o que achava certo. A nação está em colapso. A nação está em pecado. A nação está ferida nos seus princípios e desviada dos caminhos do Senhor. Dentro dessa nação, em Ramá, mora uma família. E essa família é composta pelo marido e 2 mulheres. 2. Primeiro problema nessa família já aparece. Deus, no princípio, disse que faria uma mulher. E deixará o varão, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, não às suas mulheres. E ambos serão uma carne. Mas ele tinha 2. Reflexo dos pecados de Israel. Agora, no livro de 1 Samuel, no tempo dos juízes. Esse homem tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E a Bíblia diz
que Penina, ela irritava Ana. Mas a Bíblia diz que não irritava só. Ela irritava muito Ana. Muito. E a Bíblia diz mais, ela não só irritava, mas ela irritava também quando Ana estava indo para a casa do Senhor. Então, os irmãos, notem, tem um marido que arrumou uma outra esposa, provavelmente porque ela era estéril. E essa mulher que o marido arrumou tem filhos, e essa mulher aborrece, e aborrece muito a Ana. Ana, então, tem um problema no país, onde o país está em colapso. Tem um problema dentro do seu casamento, onde o seu marido tem outra esposa, e essa outra esposa tira a paz de Ana. E a Bíblia diz que ao ir oferecer sacrifícios, Ana agora está com o coração atribulado, ansioso, e ela vai e faz uma oração na casa do Senhor, perante Deus. E o seu coração atribulado, a Bíblia diz, faz com que ela apenas mexa os lábios. E o seu líder espiritual, da igreja que ela oferece o seu culto a Deus, olha para ela e diz, já bebeu logo de manhã? E ela humildemente responde, não, Senhor, eu estou ansiosa, eu estou atribulada, a tua serva não bebeu, a tua serva está com o coração ferido. E ali, amados irmãos, ela faz a oração a Deus, e ela faz a oração a Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio de todas as coisas, o Deus eterno que tem o controle de tudo, o soberano Deus. E ela diz assim, se o Senhor me der um filho, varão, eu devolverei ao Senhor. Meus irmãos, nós muitas vezes passamos momentos nas nossas vidas que não é muito diferente do que Ana estava passando. Problemas sociais, problemas dentro dos lares, dentro do lar, problemas variados. E é interessante que Ana, quando ela fica triste dentro de casa, o marido diz para ela, não sou eu melhor do que 10 filhos? Em outras palavras, ele está desanimando o sonho dela, a esperança dela. Eu não sou melhor do que 10 filhos? Não, não é. Marido é marido, filho é filho. E ela queria filho, porque marido ela tinha. Ao invés do seu marido dizer, não, vamos orar juntos, vamos buscar a Deus juntos. Deus é soberano, meus irmãos, para fazer como Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é soberano para agir da maneira como lhe apraz. Mas aprove a Deus agir junto com a oração dos seus filhos. Aprove a Deus ouvir as orações dos seus filhos. E Ana, então, sem apoio espiritual, incompreendida, humilhada, irritada. Essa época em Israel era uma época difícil, porque a esterilidade, quando a mulher não tinha filhos, era tida como se ela tivesse cometido algum pecado e Deus estivesse a punindo. A esterilidade era como se fosse uma punição da parte de Deus. Mas não era esse o caso, e nunca foi. Deus não se vinga. Ela era estéril. E por causa disso, a sociedade olhava para ela de uma maneira diferente. O seu marido arrumou uma outra esposa, e a outra esposa a irritava, dizendo, eu tenho filhos, mas você é estéril. Traduzindo na linguagem de hoje, né? Quem sabe para ofender, você é um ventre ressecado. E nessa humilhação, e nesse estado de tristeza, dessa maneira, chorando,
ela vai aos pés do Senhor com o seu sonho. Ela busca ao Senhor a bênção que lhe é muito cara, a bênção que vem do Senhor, o milagre de Deus. Amados e queridos irmãos, por que nossos sonhos muitas vezes eles são adiados? Porque nós oramos e muitas vezes não recebemos. Porque muitas vezes Deus demora tanto a nos atender. Por quê? Por quê? Porque que apesar de andar nos caminhos do Senhor, coisas ruins acontecem. Eu quero dizer para você nesta manhã, que assim como Ana não desistiu do sonho que ela tinha, eu digo para você, não desista do teu sonho. Não desista. Ore ao Senhor, porque Ele é poderoso para te dar. Busque ao Senhor, porque o milagre pode acontecer na sua vida. Nós cremos num Deus que tem o domínio da história. Nós cremos num Deus que tem o domínio de todas as coisas. E depois você vai contar as bênçãos. E depois você vai contar o milagre. Nós vamos entender porque Deus muitas vezes demora no nosso tempo. Porque Ele sempre faz na hora certa. Nós vamos entender porque os nossos sonhos são adiados muitas vezes. Primeiro, nós estaremos mais perto de alcançar os nossos sonhos quando nós entendermos que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Nós estaremos mais próximos de alcançar os nossos sonhos quando nós entendermos que o Deus da bênção é melhor que a bênção de Deus. Vamos entender isso. Nós vivemos, meus irmãos, numa época de trocas, de escambo. Dê, e Deus te dará. Oferte, e Deus te abençoará. Faça um sacrifício, e Deus vai ouvir a sua oração. Como se Deus fosse um ser sádico, que gostasse de ver você sofrer, para ouvir o que você está pedindo. O nosso Deus não é assim, de maneira alguma. O nosso Deus é o Deus da graça, é o Deus da bondade, é o Deus de amor. Deus sempre amou Ana. Deus sempre abençoou Ana. O único detalhe na vida dela, que ela queria e ainda estava faltando, era um filho. A presença de Deus é mais importante do que todas as bênçãos terrenas e materiais que nós podemos alcançar. Deus, Ele estende a sua mão ao aflito. O nosso Deus nos ama. E estar perto dEle é melhor, é muito melhor do que a bênção que muitas vezes nós corremos atrás. Ana, ela tem um desejo. Ana crê no Deus que pode todas as coisas. Mas Ana chega diante de Deus e diz: Senhor, se vier da sua mão, se me deres, se o Senhor quiser, porque eu sou sujeito a Deus, a sua vontade. Eu não quero negociar com o Senhor porque não tenho o que trocar. Eu não tenho como, Senhor, comprar nada de Ti, porque tudo que há na terra é seu. E Ana sabe que o Deus da bênção é melhor do que a bênção de Deus. Nós estaremos mais perto de alcançar os nossos sonhos quando nós entendermos que tanto o comum quanto o milagre são presentes de Deus todos os dias. Deus faz milagres. Deus faz milagres. Deus cura câncer. Isso é um milagre. Mas Deus também dá saúde. E a saúde é um grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor.
Nós muitas vezes esquecemos de agradecer aquela bênção cotidiana de todos os dias. Quando há um acidente, o carro capota, se estraga inteiro, e a pessoa sai ilesa, ela diz, foi um milagre. Sim, foi um milagre, mas ter uma viagem tranquila também é um milagre de Deus. O Deus do milagre faz coisas que nós não sabemos. Quantas vezes Ele me livrou, quantas vezes Ele te livrou, e você não sabe, porque o amor de Deus não é espalhafatoso para fazer grandes reboliços. Deus age na tranquilidade, na paz e na brisa. Portanto, nós estaremos mais perto de alcançar os nossos sonhos quando entendermos que tanto o comum quanto o milagre são presentes de Deus. Nós estaremos mais perto de alcançar nossas bênçãos, nossos sonhos, quando nós entendermos o dever de disponibilizarmos a Deus o melhor que nós temos. Veja aí, na oração de Ana, quando ela pede e diz, Senhor, se o Senhor me der, Senhor, se o Senhor me der, eu, Senhor, o devolverei. Se o Senhor me der um filho, eu o devolverei. E quando o menino desmama, ela devolve. Irmãos, eu fico pensando que talvez, a Bíblia não diz isso, sou eu que estou pensando, que talvez se Ana não cumprisse com o seu voto, talvez ela fizesse de Samuel o seu ídolo. Porque nós, seres humanos, nós temos essa mania de dar um valor acima, um valor que extrapola os limites. Quem sabe? Muita gente faz ídolos de coisas terrenas, mas quem sabe Ana ia fazer do seu próprio filho um ídolo, né? Mas no versículo 27 e 28, ela devolve, ela entrega para Deus. E a pergunta que fica para nós é, nós estamos dando o melhor de nós? Nós estamos dando aquilo que nos é caro? Ou nós estamos dando sobras? Ou nós estamos dando aquilo que eu já descansei, agora é um tempo de sobra, eu dou para o Senhor? Não. Ana deu o melhor. Ela deu aquele sonho que ela recebeu em oração. Ana deu aquilo que lhe era mais caro, aquela criança que foi desmamada e entregada. No reino de Deus, você tem o que você dá e perde o que você retém. Eu vou repetir essa frase. No reino de Deus, você tem o que você dá e você perde o que você retém. O que temos oferecido a Deus? O que temos? Nós estamos pelo menos sendo gratos a Deus. Pelo menos gratidão nós sentimos. Pelo bom colchão que nós dormimos. Pelo ar que nós respiramos. Pela comida que nós comemos. Pelo teto que nos protege. Por essa igreja que nos acolhe. Pelos nossos pastores que cuidam de nós. E acima de tudo, pelo nosso Deus, que todos os dias derrama suas bênçãos sobre justos e injustos. Nós estaremos mais perto de alcançar os nossos sonhos, as bênçãos que nós queremos receber de Deus, quando nós entendermos o dever de disponibilizarmos a Deus o melhor que temos. Vamos aprender mais. Nós estaremos mais perto de alcançar as nossas bênçãos, os nossos sonhos, quando nós entendermos que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra,
assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe, meus irmãos, por que que muitas vezes nós ficamos aflitos e achamos que Deus não responde, não ouve as nossas orações? Sabe por que às vezes nós achamos que os nossos sonhos estão sendo adiados? Porque Deus quer nos dar algo maior, mas no tempo dele. Mas Ele espera que eu e você entreguemos também para Ele o nosso melhor. Ele espera também que eu e você peçamos todos os dias aos seus pés, oremos, pedindo e agradecendo. A gratidão é um ato divino. A gratidão é algo que você devolve, porque não tem como pagar. É aquele obrigado. É aquele Deus te abençoe, porque eu não tenho como te devolver. Essa gratidão. É esse sentimento que Deus busca. Porque quando não há gratidão, quando esse sentimento não ronda os nossos corações, nós começamos a pensar que Deus atrasa, que Deus não ouve, que Deus não faz justiça, que Deus não está nem aí para mim e para você. Mas eu quero te dizer que Deus te ama, Ele te ouve, mas o plano dele é maior. Ana queria um filho. Ana queria um filho. Ela está sonhando pequeno. Eu quero um filho, Senhor. Mas Deus, Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas e conhece o passado, e tem o controle do presente e do futuro, queria dar mais para Ana. Ana queria dar um filho, ou melhor, ter um filho, mas Deus queria dar para Ana o maior profeta daquela geração, que foi Samuel. Ana queria uma criança, e Deus queria dar o último e maior juiz de Israel. Ana queria uma criança, um filho, para dizer que era dela, mas Deus queria dar a ela o homem que restauraria o moral dos sacerdotes, desgastados pelos filhos de Eli, Ofni e Finéias. Deus tem planos maiores para nós, meus irmãos. Nós choramos demais por perdas, nós choramos muitas vezes desnecessariamente por alguma pequena perda, ou por algum pequeno atraso, mas na verdade é Deus esperando o tempo dele para colocar a sua mão e abençoar-nos. Talvez se Deus tivesse dado antes, seria apenas um menino a mais em Israel, mas Deus estava esperando o tempo dos juízes se completar, para nascer esse que foi um dos maiores homens da Bíblia, Samuel. Bem-aventurada foi Ana, bem-aventurada foi a sua oração, bem-aventurado foi o seu milagre, porque esse homem restauraria a Israel. Do ventre dessa mulher sairia um grande homem que restauraria a nação de Israel. Nós estaremos mais perto de conseguir os nossos sonhos e completar as nossas bênçãos, quando nós entendermos que Deus faz tudo na hora certa, como e quando quer fazer. Jesus sabia da doença de Lázaro. Jesus sabia. E mesmo assim, ele atrasou 2 dias. E ele disse: esta enfermidade é para a glória de Deus. Marta, a irmã de Lázaro, diz assim: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele precisava morrer. Ele precisava morrer. Porque a cura, diante dos olhos dos homens, não é tão grande quanto uma ressurreição. A glória de Deus é maior na ressurreição
do que na cura do corpo. Então Deus, ou Jesus, disse, calma, ele está doente? Essa doença é para a glória de Deus. E Marta, Senhor, meu irmão morreu, agora não tem mais jeito, acabou-se a esperança. Se o Senhor tivesse chegado antes, o Senhor teria curado. E Jesus, no controle da situação, no controle das coisas, no controle da enfermidade e da ressurreição, vai até ao cemitério e diz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro, depois de alguns dias, ressurge. E é um pensamento meu também. Talvez se ele chegasse no cemitério e dissesse, sai para fora, saiu o cemitério inteiro. Mas ele chamou pelo nome. Lázaro, sai para fora. O poder de Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão grandioso, tão excelso, que na minha concepção, a Bíblia não fala, se ele não chamasse pelo nome, ressuscitaria o cemitério inteiro. Deus tem o tempo certo para todas as coisas, mas não desista dos teus sonhos. O servo do príncipe da sinagoga, está enfermo. A filha de Jairo está enferma. E sempre quando chegava alguém desesperado, tanto o servo do príncipe quanto a filha de Jairo, Jesus apenas diz, olha, calma, não temas, crê somente. Jairo se curva diante de Cristo. Senhor, minha filha está à morte. E Jesus sai com ele para ir. E de repente chega aquela multidão de incrédulos e diz assim, não perturbe mais o mestre, ela já morreu. Deixa para lá. E Jesus fala, não, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Crê somente. Crê somente. E quando chega lá, ele ressuscita a filha de Jairo. Jesus manda seus discípulos ir ao encontro de uma tempestade. E quando os discípulos estão no meio, a mesma distância para frente, a mesma distância para trás, na quarta vigília da noite, sem mais esperança, a tempestade batendo no barco, e eles já achando que tudo havia acabado, Jesus aparece e acalma o mar com a sua palavra. Tem de bom ânimo, não temas. Com tantos exemplos dessa maneira, Deus sempre tem algo maior. Deus sempre tem o seu tempo. Jesus mandou que os seus discípulos entrassem no barco na primeira vigília, das 6 às 9. E eles, obedecendo a Deus, obedecendo a Jesus, entram no barco na primeira vigília e a tempestade come o barco. Vem a segunda vigília, da 9 à meia-noite, e a chuva e a tempestade pegando no barco. Da meia-noite às 3, a terceira vigília, noite, escuridão, penumbra, e ali. Por que Jesus espera 3 vigílias? Não podia ter nos socorrido na primeira. Mas se fosse na primeira, talvez você não veria Jesus andando sobre as águas. Há algo maior, há algo melhor. Assim também, como Deus deu Samuel para Ana, Ele também fez com que José lá no passado sofresse na mão dos seus irmãos, foi traído, foi para a cadeia, e depois Deus o exaltou e o colocou num lugar melhor, para que ele salvasse a nação. Deus tem os seus métodos, Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu jeito. Você vai estar mais perto de alcançar o teu sonho quando você entender essas verdades. Mas o que nos desanima?
O que é que nos faz duvidar dos nossos sonhos? O que é que nos faz desanimar? A Bíblia nos dá aqui alguns princípios dentro do texto que nós lemos. A provocação e o desprezo. Isso nos abala, nos deprime. A Bíblia diz que Penina dizia todos os dias, vou falar na linguagem minha, nossa, Ana, você é tão boazinha, mas que pena, né? Deus não te dá filhos, né? Deus não te dá filhos, e para mim dá. Sabe o que isso me faz lembrar, meus irmãos? Do Salmo 42, versículo 3. Dizia aos filhos de Coré: onde está o teu Deus? Sabe, naquele sofrimento, naquela humilhação. Sabe, Ana, você vai, oferece sacrifício, você ora, você é temente a Deus. Só que você não tem filho, né? Você é amaldiçoada, né? Deus cerrou sua madre, não é? Assim como no Salmo 42, talvez dissesse assim: onde está teu Deus? Esse Deus que você ama. Vamos trazer para os nossos dias. Você é temente a Deus, você ora, você canta na igreja, você faz obras de caridade. Dá para ver que você é um bom crente, mas olha a vida que você está passando. Olha a depressão que você entrou. Quando começa a crise, você é o primeiro a perder o emprego. Você acha mesmo que Deus faz isso? Isso, muitas vezes desanima-nos, não é? Talvez Penina esteja dentro da sua casa. Talvez Penina durma no quarto ao lado. Às vezes Penina está dentro da gente, está dentro de você e está dentro de mim. E aí, aquele que deveria oferecer um ombro amigo, o marido, ao invés de fazer isso, ele diz, viu, eu não sou melhor que 10 filhos, se conforma. Se conforma. E aqui a gente vê também, meus irmãos, que ele não tinha autoridade, não é? É típico de quem tem duas mulheres, querer agradar as duas, ele está sem autoridade nenhuma. Por que não era para ele chegar lá e dizer para a Penina, para com isso? Para com isso. Eu amo a Ana. Você não vê que quando fazemos o banquete, eu dou uma porção maior para ela? Mas ele não diz isso. Não diz. Também, o que destrói a nossa fé, os nossos sonhos, a incompreensão. Eli cometeu pelo menos 2 erros. O líder espiritual de Ana comete pelo menos 2 erros. Ele julga pela aparência e ele condena sem ouvir. É muito difícil você ser julgado por algo que você está fazendo, mas não é aquilo que ele está pensando. Talvez ela tenha pensado assim, pronto, cheguei ao fundo do poço, não tenho filho, minha casa está dividida, a outra esposa me provoca e me despreza, e agora, quando eu venho diante de Deus, aquele que deveria me dar uma palavra de consolo, acaba com a minha fé. Agora, pensa mal de mim, me condena pela aparência, não é? Eu creio que se fosse uma mulher moderna, ia dizer assim, agora chega, eu vou para um psiquiatra, né? Agora chega, eu preciso de fazer terapia, eu não aguento mais. Mas naquela época não tinha nem psiquiatra e nem terapia. Psiquiatra é bom, terapia é bom também. Mas ir aos pés do Senhor é melhor. É melhor. Nós vivemos uma época onde as pessoas têm tempo para tudo. Para tudo. Vivemos uma época onde as mães estão saindo para o mercado de trabalho
Tem tempo para trabalhar, para se preparar para trabalhar, mas não tem tempo para orar pelos seus próprios filhos. Nós vivemos numa época onde nós queremos o melhor para o nosso filho, queremos que ele seja empresário, médico, advogado, engenheiro, que se dê bem na vida. Mas vivemos numa época onde poucas mães têm o desejo que o seu filho seja um pregador do Evangelho, um pastor, um missionário. Porque isso requer abrir mão de um bem que para nós é precioso. Um ente que para nós é precioso. Ana, quando pede a bênção de Deus, já abre a mão e diz: te devolverei, Senhor, é teu. Só vai passar pelo meu ventre, mas é teu. Ana orava pelo seu filho, antes mesmo dele nascer. O ventre gera filhos, gera pessoas, mas Deus gera homens que rompem com a sociedade, rompem com o pecado. Deus gera homens, homens valentes, homens de verdade, que não têm medo de falar a sua palavra, que não têm medo de chamar o pecado pelo nome. Deus levanta Samuel, e Samuel é criado dentro do templo, junto com Ofni e Finéias. Olha só, tem muita gente que diz que o ambiente que você vive vai fazer a pessoa que você é. E Samuel viveu com Ofni e Finéias, filhos de Eli. E sabe o nome deles lá em Israel? Filhos de Belial. Porque, apesar de viverem dentro da casa de Deus, comerem da casa de Deus, seu pai não tinha autoridade sobre eles. E eles faziam o que queriam na nação de Israel. E Samuel viveu junto com eles. Mas eles morreram. E ao saber da morte deles, Eli morreu. E Samuel passa então a tomar o lugar de Eli e fazer as reformas que precisava fazer em Israel. Porque foi para isso que Deus o levantou. O que é que destrói os nossos sonhos? O desânimo e a impaciência, não é? O desânimo e a impaciência. Muitas vezes nós queremos dar uma mãozinha para Deus, não é? Eli não teve paciência. Eli não teve. Eu preciso de filhos. Se ela não dá, eu arrumo com outro. Precisava, não é? Pois é. Nessa mesma linha de raciocínio, Saul assumiu o papel de sacerdote e Deus o reprovou. Nessa mesma linha de raciocínio, Pedro voltou a pescar e Jesus deu mais uma chance para ele. Nessa mesma linha de raciocínio, Sansão morreu. Nessa mesma linha de raciocínio, Sara empurrou Abraão para Agar. Controle-se, cuidado, para não passar na frente de Deus. Ana, ela era estéril, sofria provocações. Seu marido não cria no milagre, mas ela não desistiu. E para terminar, as minhas palavras. O que fazer para alimentar os nossos sonhos quase mortos? Primeiro, preservar em oração. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, diz: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Veja, talvez, a tua bênção, o teu sonho, está muito próximo. E você desistiu de orar. Você
desacreditou que isso pode acontecer contigo, que o seu desejo possa se cumprir na sua vida. Ele olha para ela e diz: está bêbada? Não. Não, Senhor, não estou. Tua serva está triste, ansiosa. E aí Eli estende a mão e diz: então que seja cumprido o desejo do seu coração. Ana nos ensina que nós devemos abrir o coração perante Deus. Versículo 15 do capítulo 1 vai dizer dessa maneira: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, há uma confissão de Ana para Eli aqui. Talvez nós precisamos nos abrir mais com Deus. Por isso a Bíblia diz, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a sua porta e você e Deus converse. Talvez esteja precisando de uma conversa ao pé do ouvido com o Senhor. Ele sabe de todas as coisas, mas é importante que você diga para Ele o que você está sentindo. É importante que você se derrame diante dEle em lágrimas. É importante você falar para Ele onde é que está a tua dor. É importante. É importante. Ana nos ensina pelo menos mais um princípio: voltar à batalha pelo sonho. Ana parou de chorar, sorriu, coabitou com seu marido e ela foi mãe de mais 6 filhos. 1 Samuel 2:21 vai dizer que Ana foi mãe de 6 filhos. Veja, para de chorar, para de reclamar, busque a Deus, peça a Deus, no momento certo, no momento de Deus, Ele vai te dar algo maior do que aquilo que você está pedindo, maior, e o choro vai se transformar em alegria, e aquilo que você não tinha vai se tornar orgulho da sua vida. Você vai ficar admirado do que Deus pode fazer por você. Nesse domingo, então, do Dia das Mães, eu quero dizer para você: renove os seus sonhos. Renove a sua mente. Renove a sua fé. Ajoelhe-se novamente. Busque mais uma vez. Ande uma milha a mais. Que Deus vai te abençoar. E você poderá contar o testemunho do que Deus fez na sua vida. Contar a bênção. Quantas bênçãos Deus tem dado. Bênçãos diárias e comuns. E bênçãos extraordinárias. E bênçãos que nós nem sabemos. Nem sabemos. Que Deus abençoe. Que Deus possa, nessa manhã, continuar falando ao seu coração. Que Deus possa, nessa manhã, fazer de ti uma pessoa cheia de esperança, de fé e de sonhos. Porque Deus pode todas as coisas, mas aprove a Ele fazer conforme o coração dos seus filhos. Ore a Deus e peça. Seu sonho virá e você vai contar o que Deus fez. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 63 do nosso inário. Se da vida as vagas procelosa são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, dize quantas são,
acaso mágoas, triste é teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vamos a Ti, Senhor, agora, para Te pedir, Senhor, que não nos deixe confundidos nessa terra. Que venhamos, ó Deus, amar mais a Ti do que as bênçãos que vêm de Ti. Que venhamos, ó Deus, a cada dia oferecermos o melhor de nós. Que a cada dia, Senhor, sejamos gratos, tanto pela bênção comum do dia a dia, como também pelo milagre. Ó Deus, nos ajuda a entender que o Senhor faz todas as coisas na hora certa, como quer e na hora que quer. Deus, nos ajuda, Senhor, a suportar a provocação, o desprezo, a incompreensão muitas vezes. Ajuda-nos, ó Deus, a não ouvir quem quer destruir a nossa fé, que o desânimo e a impaciência não chegue no nosso coração e no nosso lar. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a preservar em oração, perseverar em oração. Nos ajuda. Senhor, ajude-me, ó Senhor, a abrir o meu coração mais e mais perante Ti e voltar para a batalha do meu sonho. Deus, se estiver alinhado, ó Deus, com a Tua vontade, ó Senhor, cumpre o desejo do coração dos Teus servos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce paz do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém.